Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos nós aqui novamente, só que agora para dar sequência ao nosso conteúdo de contabilidade, e o conteúdo de hoje se refere a contas, tá? Conta é o nome técnico dado aos componentes patrimoniais e aos elementos de resultado. Os componentes patrimoniais vocês já conhecem, que são os bens, os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido. Hoje vocês vão conhecer as contas de resultado. Mas primeiro vamos entender o que é exatamente conta. Conta é o nome técnico dado a esses componentes que a gente antes chamava de elementos, tipo caixa, imóvel, veículo, fornecedores. Antes, nós chamávamos esses elementos, de elementos, como eu falei. A partir de hoje, nós vamos chamar de contas. E para que servem essas contas? Na contabilidade, nós fazemos a escrituração fiscal de vários elementos, assim como compra, venda, pagamento e recebimento. Só que para a gente efetuar essa escrituração nos livros fiscais, nós temos que dar a esses elementos um nome técnico. E para a gente poder, então, identificar esses elementos como conta, nós temos que conhecê-los, certo? Os bens, os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido, vocês já conhecem, né? Claro que de uma forma limitada. Na sequência, vocês vão conhecer um plano de contas, onde eu relaciono para vocês mais elementos, tá? Mais contas. Mas hoje, exatamente, nós vamos conhecer os elementos que nós classificamos como contas de resultado. As contas de resultado, elas são divididas em despesas e receitas. O que são as despesas? Coloquei aqui para vocês, ó. Decorrem do consumo de bens e da utilização de serviços. Então, tudo que a empresa vê como produtos que ela consome ou serviços que a empresa utiliza são vistas como despesa. É tudo aquilo que gera prejuízo para a empresa. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Aqui, ó. São o material de limpeza que é consumido na empresa, o café que é consumido, material de expediente, serviços de telefonia, tá? De energia elétrica, tudo isso é consumo de bens, né? E aí eu relacionei aqui para vocês um mini plano de contas com as contas que nós vamos utilizar no primeiro e no segundo ano do curso técnico, tá? Eu não vou fugir desse plano de contas aqui, não. Sempre que eu me referir à despesa, vocês podem consultar aqui, tá? Que tem também na apostila de vocês, na página 12, esses elementos vão ser vistos como despesa, tá? E nós temos ainda as receitas. O que são as receitas? É tudo que se refere à venda de bens ou à prestação de serviços. Da mesma forma que eu fiz com as despesas, eu relacionei aqui para vocês algumas receitas, que são as que nós vamos trabalhar também no decorrer do nosso curso em administração, tá? Mas na disciplina de contabilidade. Então, essas são as despesas, no número bem menor do que as despesas, essas são as receitas, melhor dizendo, em número bem menor do que as despesas, que são essas aqui, tá? E ao contrário de despesa, receita gera lucro para a empresa, tá? Então, a partir de hoje, além das contas patrimoniais, que são as que representam, né, os bens, os direitos, as obrigações e o patrimônio líquido, nós vamos começar a trabalhar também com as contas de resultado, as que se referem à despesa e à receita. E como eu já falei para vocês, né, a empresa ela tem que fazer a escrituração fiscal dentro de um período. E esse período nós chamamos de exercício social. O que é exercício social? É o tempo em que a empresa funciona, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Quando chega no final do período, aí a empresa tem que levantar o balanço patrimonial, tá ok? Então, a matéria de hoje fala sobre isso, sobre contas, ficou um exercício para vocês fazerem, tá ok?